Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre os homens infiltrados, porque eles são homens ímpios, ou seja, eles praticam essa impiedade diante de você e muitas pessoas ainda não perceberam isso, mas é preciso perceber, porque se você não perceber, esses homens ímpios que são infiltrados vão continuar te enganando. E isso não pode continuar acontecendo. O Senhor Jesus não te chamou para você ser enganado por esses homens ímpios que estão te enganando. Sem dúvida alguma. Eles estão fazendo isso de propósito mesmo, deliberadamente. Porque o objetivo deles é esse. Então, é preciso tomar cuidado com esses infiltrados. E eu vou ler um texto aqui que fala exatamente sobre isso. Esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Então, os lobos vorazes penetrarão entre eles. Penetrará na igreja, dissimuladamente. Eles se infiltrarão assim. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Esses lobos vorazes não pouparão o rebanho. Ou seja, vão destruir. Vão destruir o rebanho. Vão matar. Então, o rebanho é presa fácil para eles, quando eles se infiltram como lobos vorazes. Eles se infiltram disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Lobos roubadores, como o Senhor Jesus disse. Esses são os falsos profetas. Então, Paulo está falando aqui algo muito sério. Ele diz aqui, ó. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esses homens que iriam se levantar falando coisas pervertidas eram infiltrados também. E eles iriam, com essas coisas pervertidas, arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, os discípulos iriam dar lugar e ocasião para essas coisas pervertidas que eles iriam falar. Hoje acontece isso também. Porque nas denominações hoje, aquilo que aqueles infiltrados que estão ali falam, muitos estão sendo arrastados para essas coisas pervertidas que esses homens falam. Arrastados mesmos. Eles nem se dão ao trabalho de conferir se aquilo que esses homens estão falando é verdade. Não, eles aceitam numa boa, dizem amém, aprovam na hora. E seguem esses homens cegamente, sem discernimento algum, sem se acautelar, sem se prevenir deles. Pelo contrário, se entregam a eles como se eles fossem homens enviados por Deus, coisa que não são. Esse é o problema que está acontecendo hoje. E hoje está muito pior do que naquela época. A gravidade é a mesma situação, mas hoje é muito pior. Porque a quantidade de homens que falam coisas pervertidas está muito grande. E muitos estão dando ouvido a essas coisas pervertidas e estão sendo arrastados por esses homens ao erro. Essa é a realidade. Os infiltrados estão aí fazendo isso há muito tempo. E muitos não perceberam isso ainda. Infelizmente, muitos não perceberam isso ainda. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está
na segunda epístola de Pedro, não, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 12 ao 15. Então, aqui é algo que aconteceu na igreja de Corinto. Vamos ler aqui, ó. Versículo 12 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 12 ao 15. Está escrito assim, ó. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Você daria confiança, lugar ou ocasião para homens que são falsos apóstolos, que são obreiros fraudulentos, e que se autotransformaram em apóstolos de Cristo? Você faria isso cegamente? Se você fizer isso, você está errando. Está errando mesmo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, os ministros de Satanás, eles se transformam em ministros de justiça. Onde é que ele vai colocar esses ministros de justiça? Dentro dos templos construídos por humanos, que hoje são as denominações. É ali que eles se infiltram, disfarçados, dissimuladamente, para enganar mesmo, com fraudes, com deturpação das escrituras, com outras doutrinas, com outro evangelho, enfim, tudo para ir pouco a pouco destruindo a igreja. E é o que está acontecendo hoje. Porque as pessoas não perceberam que alguém se infiltrou no meio deles como ministro de justiça, enviados por Satanás. Essa é a verdade. Porque o objetivo de Satanás, com certeza, é destruir a igreja. E ele está conseguindo fazer isso com os seus ministros, que ele transformou em ministros de justiça, para estarem ali dentro, fazendo essas coisas erradas. Estão contribuindo para a destruição da igreja. Sem dúvida alguma, é isso que está acontecendo, pessoal. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na segunda epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Está escrito assim, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós quem? A igreja. Haverá entre vós quem? A igreja. Assim também, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. De vós quem? A igreja. Fazer comércio da igreja hoje é errado. E esses homens, falsos mestres, fazem isso. E as pessoas dizem amém. Infelizmente. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias,
Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, eles farão comércio de vós com palavras fictícias, inventadas da própria mente, para enganar. O objetivo deles é esse, pessoal. Infelizmente, eles estão conseguindo fazer isso. Porque as pessoas de hoje, infelizmente, dão confiança para eles. Dizem amém para eles. Concordam, consentem, participam. São cúmplices deles nessas coisas. Porque não acordaram, não perceberam que eles se infiltraram ali com esse objetivo. Então, é preciso que agora as pessoas acordem e fujam desses homens. Escapem deles enquanto ainda há tempo. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.